Há 100 anos atrás, rolou um acontecimento que nunca será esquecido na história da humanidade: a Revolução Russa. A Rússia naquela época era uma monarquia absolutista governada pela família Romanov, que estava no poder há 300 anos. E o seu imperador era o czar Nicolau II. A Rússia era um país pobre e atrasado industrialmente, tendo ainda traços de feudalismo no século XIX, enquanto todos os países como Alemanha, França, Reino Unido já estavam muito evoluídos. A Rússia ainda estava atrasada, era um dos países mais pobres, mesmo sendo muito grande, com 140 milhões de pessoas vivendo no país e mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que a população não sabia nem ler e escrever. Nesse período a Rússia estava se industrializando, então veio muitas fábricas onde o povo trabalhava mais de 14 horas por dia para ganhar praticamente nada. Com isso, a ideia do comunismo começou a formar forças pelos trabalhadores. O comunismo foi uma ideia que podemos dizer que evoluiu com o tempo. Os seus dois principais formadores foram Karl Marx e Friedrich Engels. Eles pensavam na ideia de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e o abolimento do Estado. Entretanto, antes do comunismo deveria haver o socialismo. Essa ideia parecia ótima no ouvido do povo russo, que estava aos pedaços. Com isso, foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo, fundado por Vladimir Lenin. Mas na época, partidos eram ilegais, portanto Lenin foi obrigado a sair do país para estudar o marxismo. Mais tarde, o partido se dividiu em dois: os bolcheviques, que eram os mais radicais, que queriam restaurar uma ditadura do proletariado e que usariam a força se precisar, e os mencheviques, que queriam desenvolver o capitalismo para só depois mudar para o socialismo. Em 1904 aconteceu a Guerra Russo-Japonesa, ou Guerra da Manchúria, chame como quiser. Essa guerra foi uma derrota humilhante para o Império Russo. E no país, várias manifestações aconteceram. As pessoas foram para o Palácio de Inverno em São Petersburgo, que era a capital na época, para fazer uma petição ao czar. Mas a Guarda Imperial fuzilou todos os protestantes. Esse acontecimento foi chamado de Domingo Sangrento. 30.000 obreros con sus familias, dirigidos por un cura, marchan pacíficamente al Palacio de Invierno, residencia del zar. Señor, hemos venido ante ti, buscamos justicia y protección, sufrimos una gran pobreza, estamos oprimidos y agobiados con trabajos que superan nuestra fuerza. El despotismo y el gobierno arbitrario nos están estrangulando. Señor, nuestra fuerza se está agotando, nuestra paciencia ha llegado al límite, ha llegado el terrible momento en que es mejor morir que continuar sufriendo un tormento intolerable. El zar recibió la manifestación con una masa. Durou 4 anos. Mas o czar deu um foda-se e já era. Entrou na guerra. Mas, no mesmo ano, o czar mudou o nome da capital, São Petersburgo, porque tinha um nome muito mais parecido com o alemão, e mudou para Petrogrado, que é bem mais russo. Pois, resumidamente, essa guerra foi um desastre para a Rússia, e em certos casos a Rússia já não tinha mais suprimentos e munição para lutar contra os impérios centrais. A vida na Rússia começou a ficar cada vez pior, pois eles tinham que imprimir dinheiro adoidado para pagar a guerra, e o povo ficou cada vez mais sem comida. Em 1915, Nicolau II decidiu ir para a guerra pessoalmente, deixando sua esposa no comando da Rússia. Sua participação não mudou o cenário da Rússia, porém, o povo estava desconfiado de traição, pois a esposa do czar era alemã. E eles acreditavam também que a família Romanov era influenciada pelo Grigori Rasputin, um mítico curandeiro louco que acreditavam ser influência na família. É uma história praticamente sem pé nem cabeça, mas tudo bem. Em 1916 ele foi assassinado. Durante a guerra, os movimentos ficaram cada vez mais intensos, pois o povo queria que a Rússia saísse da guerra.
E em 1917 ocorreram várias manifestações à guarda. A guarda foi chamada para acalmar a situação, mas os guardas aliaram-se à população e ninguém mais queria Nicolau II no poder. Então, em 8 de março aconteceu a Revolução de Fevereiro. Ué, mas como assim? Naquele tempo, a Rússia usava o calendário juliano, que é diferente do nosso calendário gregoriano. Então, para eles aconteceu em fevereiro, mas para nós aconteceu em março. A Revolução de Fevereiro marcou o fim da monarquia na Rússia. Nicolau II abdicou forçadamente porque a situação no país estava insustentável. Daí entrou dois poderes, os deputados da Duma, que viraram um governo provisório, e os sovietes de Petrogrado. O soviete de Petrogrado não fazia parte do Duma, mas eles colaboravam com algumas coisas. Porém, apesar do governo provisório estar no poder, quem tinha o poder era mesmo o soviete de Petrogrado, já que tinha o apoio do povo e do exército. No entanto, o governo provisório manteve-se na guerra e isso não agradou a população. E Lenin começou com seus discursos. Uma das falas mais conhecidas era paz, pão e terra. Paz seria a saída da Rússia da guerra, pão, que seria comida para o povo, e terra, que seria feita uma reforma agrária, uma reintegração de terras, que para o povo foi muito bom naquele momento. Depois de um tempo, Lenin teve que sair do país e Trotsky foi preso. E o povo continuava com os mesmos problemas. Com tudo isso, os bolcheviques ganharam cada vez mais forças. Com a volta de Lenin e a saída de Trotsky da prisão, eles sentiram que era a hora de pegar o poder na Rússia. Os bolcheviques derrubaram o governo provisório e pegaram o poder na Rússia, conhecido como Revolução Vermelha. E Lenin virou o líder total da Rússia, líder supremo. Lenin fez o que prometeu, tirou a Rússia da guerra, fez um acordo com a Alemanha, conhecido como Tratado de Brest-Litovsk. Provavelmente eu falei tudo errado, mas foda-se. As suas medidas foi o básico, acabar com as propriedades privadas, estatizar tudo, etc. Houve uma eleição. A Rússia tentou, no início, os bolcheviques tentaram fazer de uma forma mais democrática, mas eles perderam e continuaram no poder. Houve algumas manifestações, mas a guarda simplesmente fuzilou todos os manifestantes, ou seja, os bolcheviques estavam virando ditadores. Algum tempo depois que todos eram contra os bolcheviques, aliaram-se e criaram o Exército Branco, que foi apoiado por Estados Unidos, França, Reino Unido, entre outros. E no outro lado tinha o Exército Vermelho, criado na correria por Trotsky. E assim começa a Guerra Civil Russa. O Exército Vermelho, por mais que tinham poucas terras, eram as melhores, pois pegavam a melhor zona da Rússia. Além dos vermelhos, tinha os verdes, que eram contra todo mundo e só queriam viver, e os negros, que eram os anarquistas, que depois se juntariam aos vermelhos. Esse foi o período mais sangrento da Revolução, como eu já tinha dito anteriormente. Os brancos estavam indo bem, estavam quase chegando no que quiser sua família, que estavam sendo reféns dos vermelhos. Como eles não podiam deixá-los pegar a família Romanov, os vermelhos assassinaram brutalmente a família real. O exército branco cometeu várias atrocidades com a população, o que fez o povo se aliar aos vermelhos. O exército vermelho também fez várias atrocidades com quem não concordava com eles. Essa prática ficou conhecida como terror vermelho. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa virou um caos, pois tiveram que mudar que 4 impérios caíram. Então, os bolcheviques acharam que seria uma boa espalhar a ideia do comunismo para os outros países europeus. Porém, muitos países ficaram com medo de que essa revolução se espalhasse. Para seu povo, isso ficou conhecido como o Medo Vermelho. Enfim, esse foi o resumo da Guerra Civil, pois ela é bem extensa, ela é muito longa e teve vários outros acontecimentos que eu não citei, mas que eles não são tão importantes. Em 1921 foi implementada a NEP, a nova economia política, que foi uma abertura do capitalismo na Rússia. Isso era contra as regras do comunismo, mas eles tiveram que fazer isso pela continuidade do país. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era formada. Em alguns países conseguiram a sua independência, como os países bálticos, a Finlândia, a Polônia
e a Polônia conseguiu se expandir um pouquinho mais no território russo, mas o Exército Vermelho ficou com a maior parte do território. Em 1923, a Guerra Civil acaba com a vitória dos vermelhos. Mas em 1924, Lenin morre e gera uma briga entre Stalin e Trotsky para ver quem governará a União Soviética. Stalin ganha e Trotsky sai do país, indo até o México. Trotsky faz duras críticas a Stalin, dizendo que ele traiu a revolução. Com isso, Trotsky é assassinado a mando de Stalin em 1940. Chegamos ao governo de Stalin. Ele propôs o estado de terror. Quem não concordasse com suas medidas ia para campos de concentração, os chamados gulags na Sibéria. O principal fato que marcou seu governo foi o Holodomor, o genocídio que matou milhares de ucranianos. Estima-se que foi de 2 a 12 milhões de ucranianos. O governo de Stalin foi duradouro, afinal ele usava e abusava das perseguições aos opositores e ainda usava propagandas para cultivar o bom moço. Por mais que muitos veem Stalin como um doido maníaco que matou um monte de gente, mas Stalin fez boas coisas sobre com a União Soviética, como a redução do analfabetismo. Antes o russo não sabia nem ler nem escrever, mas com a chegada dele ao poder, o analfabetismo reduz em mais de 70% e também muda a economia russa, fazendo a União Soviética ser uma superpotência e a pau com os Estados Unidos no início da Guerra Fria. Depois a União Soviética ela passa fome, vive uma dura queda depois do final de seu governo, com Mikhail Gorbachev, com vários outros ditadores ou presidentes que foram inúteis, que não conseguiram restabelecer a União Soviética. E ela acaba em 1991. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal Amor por História, ok? Eu pretendo melhorar, obviamente, provavelmente esse vídeo não ficou muito bom porque é o meu primeiro vídeo. Mas se inscreve aí no canal, deixa o seu like e eu vou indo nessa, até a próxima.